Bem-vindo, galera, a mais um Cultura Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre fé. Acho que você já deve ter visto um pouquinho, né, do que a gente falou sobre isso no nosso vídeo Mocinhos e Vilões. Então hoje a gente vai dar uma aprofundada. Como é que Hollywood tem abordado a fé em suas produções? Puxa a vinheta. Cultura Bíblica. Pronto. Cultura Bíblica. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho de fé, a gente tem que entender como as pessoas, né, observam esse conceito, né? Voltando um pouquinho no passado, a gente pode observar as colocações de Kant, que dizia que a nossa mente ela usa a razão e os valores como uma forma de organizar e explicar nossas experiências. Com a evolução desse pensamento, logo surgiu uma dicotomia, né? Uma divisão entre fato e valores, sendo que os fatos eles implicam mais na realidade objetiva e os valores mais na realidade subjetiva. No século XIX, Augusto Comte ele escanteou um pouco a metafísica e a teologia, onde ele dava mais valor ao conhecimento empírico, o valor do conhecimento pelas experiências, pela observação. Então aí cresceu mais a escola positivista. Com base nesses conceitos do positivismo, a fé e os fatos passaram a ser antagônicos. E esse tipo de pensamento ele chegou ao Ocidente com muita força, influenciando, consequentemente, as produções hollywoodianas que vieram a lançar filmes com um conceito de fé um pouco distorcido. A gente pode observar 3 tipos de distorções baseadas nesses conceitos, né, influenciados por esses conceitos, que no caso seria a fé cega versus provas, a fé versus dúvida, e a fé individual versus a fé institucional. Então, falando sobre fé cega versus provas, a gente tem um exemplo aí de Indiana Jones e a Última Cruzada. A gente percebe um personagem uma história na verdade, em que o cristianismo ele é apresentado de uma forma mais feita ao ocultismo, de uma forma mística, em que artefatos têm interferência. E a gente percebe que o personagem ele começa cético no filme e no final ele termina com uma fé, mas uma fé bem diferente que essa fé cega que a gente vai definir um pouquinho com esses exemplos. É engraçado que no começo do filme ele fala para os seus alunos o seguinte: a arqueologia busca por fatos e não pela verdade. Então aí você já percebe um pouco do ceticismo do personagem. Mas no final a gente observa que ele precisa dar um salto de fé para sobreviver quando ele está seguindo o mapa para chegar ao Santo Grau lá. Então ele atravessa uma ponte que, se ele não desse um passo à frente, que era invisível, ele acharia que ia cair num desfiladeiro. Basicamente é um desfiladeiro, tinha uma ponte, mas ela era invisível, ele não via, até dar o salto de fé, o passo de fé. Então é aí praticamente que o personagem começa a acreditar, mas é uma fé sem nenhum sentimento por trás, é uma fé que não tem nenhum embasamento, é uma fé que simplesmente ele segue para frente para dar continuidade à trama, e Hollywood adapta dessa forma a fé que ele criou, bem rasa, bem básica, sem um significado bastante fraco. Alguns exemplos também que a gente pode mostrar, um exemplo positivo e um negativo, é o filme Joana d'Arc, onde a fé dela é apresentada de uma forma bem lunática, onde ela tem suas experiências quando está presa em referente ao seu subconsciente, né? Ela começa a ter visões, e aquilo ali representa um pouco da construção da fé dela. Enquanto a gente tem Henrique V, que para mim é o exemplo mais positivo quando a gente está falando de fé nesse cenário, fé versus provas. A gente pode ver que Henrique V ele é um cara mais ponderado, é um cara que lê a Bíblia, é um cara que consulta a Deus, e ele acaba também levando como Joana d'Arc o país à vitória. Dessa forma a gente tem um exemplo positivo e negativo. Então a fé cega de Joana d'Arc, né, retratada no filme, é feita dessa forma, enquanto a de Henrique V, né, que é um filme adaptado de uma peça de William Shakespeare, ela é bem mais trabalhada e mostra mais uma questão de equilíbrio do personagem. Um personagem que é guiado por Deus. A gente também tem o filme E aí Meu Irmão, Cadê Você? De 2000, que a gente tem 3 presos que estão numa prisão, obviamente, né, de trabalhos forçados durante a Grande Depressão nos anos 30. E aí os personagens conseguem fugir dessa prisão e em vários momentos eles têm questionamentos sobre a fé. E um desses personagens é um cara bastante cético, que é vivido por George Clooney,
E tem vários momentos em que você pensa que ele vai começar a acreditar, mas ele não acredita, porque ele tem uma visão bem científica, né? Ele tem essa visão bem positivista dentro dele. Então ele acaba tendo momentos que você acha que ele vai ter uma redenção, mas ele não tem. Ele é justamente a demonstração do que Hollywood mesmo constrói como uma fé cega. Ainda citando um exemplo dentro desse contexto, a gente tem Contato, de 1997, onde uma personagem chamada Ellie, vivida por Judy Foster, ela é bastante desacreditada por tentar fazer contato, né, com extraterrestres. Ela trabalha no programa 7. O filme é uma adaptação, né, da obra de Carl Sagan. Você começa a perceber que a personagem passa por vários dilemas feitos cristãos também passam, que no caso é o ceticismo dos outros. Os cientistas mais céticos não acreditam que é possível fazer esse contato, e ela tenta um momento todinho pedindo para que eles tenham fé. É até engraçado, porque tem um momento na história em que ela duvida, né, da fé de um colega chamado Palmer e questiona ele sobre a existência de Deus, pedindo provas para isso. Uma situação em que ela posteriormente vai estar passando. Então, o outro ponto é a fé individual versus a fé institucional, que também são apresentadas nos filmes. Nesse caso, é quando o personagem ele meio que está lutando contra um sistema. Para pegar um exemplo mais simples de entender, você percebe filmes como a saga Divergente e a saga de Jogos Vorazes. São personagens que estão lutando contra o sistema. Aí vamos pegar esse contexto, né, que os personagens estão fazendo, lutando contra o sistema, e vamos ver no campo da fé. O que é que Hollywood faz? Ele coloca um personagem que tem uma percepção de mundo, questionando a fé da igreja, a fé de um pastor, a fé de um padre, a fé de pessoas que, na verdade, trariam, né, a palavra de Jesus. E esses personagens, essas instituições, igreja, ela é trazida de maneira bem pejorativa. Na verdade, ela é apresentada como vilã da história na maioria dos filmes. E esse equilíbrio acaba que não acontece. E o espectador acaba ficando com aquela imagem negativa apresentada. Então, se a gente for observar, se cada um for viver pela lei que acredita, sem respeitar as autoridades onde está, seja institucional, seja estatal também, a gente vai estar vivendo uma anarquia. E meio que esse tipo de filme passa isso. Claro que existem maus exemplos, né? Que a gente tem que estar atento e tomar cuidado com esse tipo de maus exemplos dentro das igrejas. Mas a veiculação excessiva dessa visão acaba aqui deturpando como a gente vai enxergar a fé. C.S. Lewis fala, numa das citações dele, o seguinte: criamos homens sem peito e esperamos deles virtudes e disposição. Rimos da honra e ficamos chocados em encontrar traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que as pessoas gerem frutos. É isso que acontece. Às vezes a gente fica esperando um posicionamento positivo da igreja ou cobrando uma coisa sem ter vivenciado um contato com ela diretamente, mas baseado apenas em conceitos que a gente vê em obras cinematográficas. Então a gente meio que não procura, né, conhecer um pouco dessa fé institucional. Isso acaba a gente tendo um preconceito em relação ao outro. A gente sempre tem que mostrar um lado positivo e negativo quando dá esses exemplos. E a gente tem exemplos negativos quando a gente fala de fé individual, né, que é aquele revanchismo, aquela oposição à igreja. A gente tem filmes como História da Criada, A Letra Escarlate, As Bruxas de Salem, Chocolate, Os Contos Proibidos do Marquês de Sade. A gente tem a fé institucional, né, que a gente percebe um respeito melhor às regras. A gente tem um filme chamado Tormenta, de 96, onde os personagens eles conseguem sobreviver justamente devido ao segmento das regras. Eles conseguirem se unir para seguir as regras sem essa característica de rebelião. E aí eles passam a sobreviver. Então a fé do grupo, né, a organização do grupo faz com que eles sobrevivam. Esse é só um exemplo, e tem mais outros exemplos, que é também O Destemido Senhor de Guerra, de 86, Randy Hilton, de 1987, Regras do Jogo, de 2000, Falcão Negro em Perigo, de 2001, e Fomos Heróis, de 2002. E falando no último ponto, né, de distorção que Hollywood trabalha, na verdade, ambienta, né, trata da fé, a fé versus dúvida, que é quando justamente as pessoas decidem, né, tem dúvida na fé, o personagem principal ele não sabe se acredita naquilo,
e ao fim da história ele acaba tendo uma redenção, ele acaba acreditando ou não. Então esses são os 3 tipos de conceitos, né, que Hollywood apresenta em relação à fé. Bom, pessoal, como vocês viram, foi um assunto um pouco denso, né? Tá falando um pouco de fé, um pouco difícil até de abordar num tempo curto. Eu tentei dar exemplos de filmes, tentei trazer um pouco, né, de conceito filosófico. Eu não sou nenhum especialista em filosofia nem em teologia, sou apenas um curioso, como todos nós aqui do Cultura Bíblica, mas espero que você comece a observar melhor como é que a fé é tratada nos filmes, como é que ela é abordada. Faça essa análise, perceba direitinho, esteja lendo as escrituras para ficar bem sólido quanto às suas convicções. E assistir filmes não significa que a gente está concordando com eles. A gente precisa ter uma visão crítica, sim. A gente precisa reter o que é bom e deixar de lado o que não é bom. Não quer dizer que a gente vai assistir todo tipo de obra que conflita com nossas convicções. Então, faça essa análise, veja direitinho. Tente procurar fazer sempre ter um olhar crítico sobre tudo que você assiste. Então, concluindo tudo isso que eu falei, eu enumerei algumas coisas que a gente precisa ter de atenção quando a gente está assistindo alguma obra ou lendo alguma obra, para que a gente tenha cuidado. E eu vou mencionar algumas delas aqui. Descrição e equilíbrio, respeitar as classificações indicativas. Uma análise de um filme não significa necessariamente uma aceitação ou rejeição total dele. Respeitar os gostos diferentes quanto aos filmes. Analisar e não se contaminar, como fala lá em 1 Coríntios 6,12. E não precisamos ter medo de ser desafiados por visões de mundo que contradizem a nossa, mas que a gente tenha as nossas convicções sólidas para que não sejamos influenciados por elas. Então deixa aí no seu comentário o que você achou sobre esse vídeo, se você concorda, se não concorda, exemplos que você pode trazer melhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine o canal e até o próximo Cultura Bíblica. Abre aí, pô, abre. É perigoso, não tem nenhuma redinha aqui, né, Diego? Dá vontade de se jogar, né? Tua mãe deixa tu correr esse risco aí? Deixa. Tô bem grandinho pra passar por essa Então, janela. pensa, como é que é isso danado? Ou a gente vai quebrar. Pegada sem rede, capaz do menino Diego tropeçar. Vai. Eita, foi mal.